A paz do Senhor, amados, passando por aqui para deixar hoje para vocês o Salmo 121, né, para a nossa meditação. Um salmo já bem conhecido, mas também poderoso, não é? Para nos mostrar o que Deus fez na vida do salmista naqueles tempos e o que Ele pode fazer na nossa vida nesse tempo que vivemos. E quando o buscamos e falamos dele em orações e contritos de coração, não é? Para abranger sobre o seu espírito e para que seu espírito se abranja dentro de nós. Amém? Glória a Deus. O Salmo 121 nos diz: Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Veja que esse salmo fala sobre o guardar do Senhor. Que Ele é quem nos guarda, quem nos rege, nos ilumina. Então, Ele nos guarda em todas as nossas fases da nossa vida, né? Tudo que passamos, não é? Que pensamos, que oramos, que buscamos. O Senhor sempre está nos guardando. Amém? Glória a Deus. O salmista fez aqui esse salmo. Esse salmo é um cântico de degrau, não é? Glória a Deus. É o salmo da confiança, não é? Em Deus. Isso aqui é um cântico. Salmos é cânticos, como eu disse a vocês, são cânticos, não é? Então esse é um cântico de degraus, não é? Um salmo de degraus. Glória a Deus. E quando buscamos esse Deus, né? Ele faz tudo isso por nós. Ele nos guarda, nos ilumina, não é? Ele não nos corrompe, não é? Ele estará sempre conosco para nos ajudar, não é? Para a glória de Deus, estou hoje aqui falando com vocês, não é? Para abranger sobre esse salmo maravilhoso, não é? Não mostra aqui o nome do salmista, glória a Deus. Não foi especificado aqui qual foi o salmista que fez, né? Glória a Deus, mas sabemos que esses dons ainda existem, né? Que eu já fiz 2 salmos, né? Um de degrau e outro não. E mais salmos Deus tem me dado e vai me dar ainda, né? E sabemos que nós viramos salmistas porque buscamos ao Senhor, reverenciamos ao Senhor. Que se não reverenciarmos ao Senhor, não o buscarmos e pedimos os dons que Ele tem para nos dar, não é? Lá em Atos 12, né, fala sobre os dons espirituais, a desse do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é quem traz esses dons de Deus para nós. Então, sabemos que quando estamos com Deus, enrolou a língua um pouco, quando estamos com Deus, estamos bem, estamos felizes. Não importa quem nos visite, quem saia das suas casas e venha nos ver, quem não saia, só nos importamos, não é, em ficar com Cristo mesmo, com nós, com nosso esposo, não é? Eu gosto realmente de tirar alguns momentos para ficar com ele, não é? Não importa se são bons, se são ruins, se são bravos, se são mansos. O importante é reverenciá-los, porque se Deus nos deu nosso esposo é porque Ele nos merece e nós merecemos eles, porque nós também temos defeitos igual a eles, né? Se eles forem bravos, às vezes tem esposas mais mansas, às vezes tem os maridos mais mansos e a esposa mais bravas. E aqui nós dois, tanto somos mansos como somos bravos também. Então nós temos os dois, né? Os dois defeitos. Então
É por isso que eu gosto de reverenciá-lo mesmo que eu diga alguma coisa, mas estamos sempre juntos, né? Sempre que eu saio para os lugares, só saio com ele mesmo, né? De moto, porque não temos carro, então nos viramos com a moto mesmo para lugares que não sejam tão longe, não é? Porque às vezes para mais longe, quem tem problema de coluna, às vezes reclama, né? Já tive cura de coluna, mas eu tenho desvio que já é permanente mesmo e esse desvio não se desfaz, né? Porque Deus não quis mesmo, ele deu outra cura, 2 curas da coluna, mas esse continua. Então ele não nos cura totalmente, porque se ele nos curar totalmente de todas as nossas doenças, não vamos nem nos lembrar dele, né? Vamos ficar só andando, passeando, sorrindo, cantando, conversando com as pessoas, não é? E eu gosto verdadeiramente disso, muito mesmo. Mas agora ele me fez uma mulher mais caseira, não é? Mais dominadeira do meu lar, porque antes eu trabalhava muito fora e meu domínio era no lar das pessoas, nos lares das pessoas, né? Onde eu trabalhava, onde eu cuidava de crianças, não é? Dos patrões, dos idosos, que eu sempre gostei desses tipos de pessoas. E por isso que eu tive uma cabeça bem melhor, porque eu só convivi com pessoas que prestam, pessoas responsáveis, né? E que faziam pagamentos em tempos certos, não é? Glória a Deus. Então, só adquiri toda essa sabedoria através dessas pessoas, dessas famílias que convivi e também passei essa sabedoria para o meu esposo, né? Ele não foi bem criado também como eu, né? Mas eu aprendi mais do que ele, mesmo sendo mais nova. E gosto sempre de estar com ele, reverenciá-lo, né? Independente do que ele fizer ou disser, né? Nós conversamos e nos resolvemos e tá tudo certo. Não precisa ficar intrigados, nem com raiva, não é? Nem deixar para trás, não. Eu quero ele sempre ao meu lado comigo, porque nós somos auxiliadores do nosso esposo. Ele é a cabeça da casa, não é? Nós somos o corpo, porque nós fazemos o resto das outras coisas, né? Eles só administram mais os trabalhos, os pagamentos, as coisas, e nós também o ajudamos, né? Com pagamentos, com outros trabalhos mais femininos, não é? Porque os masculinos são muito pesados, né, minha gente? Então, só serve para os homens mesmo. Então, cada um de nós temos nosso lugar em nossa casa, não é? Em nosso lar. Por isso que temos que reverenciar mais o nosso lar e o das pessoas só para visitas, para de vez em quando, para coisas específicas, amém? E às vezes até as específicas eu só faço com o meu esposo mesmo, com a minha filha. E agora eu só tive 2 filhas, uma já casou, a outra está se encaminhando e só vai sobrar eu e ele mesmo, né, para fazer festas sozinhos, comemorações sozinhas. Minha família já mora mais longe, né? Só vamos nos juntar daqui para frente de vez em quando, não é? E essas coisas assim nós preferimos fazer cada um no seu lar, porque eles ficam mais longe e cada um fica, não é, mais à vontade para fazer o que quiser e como quiser, amém? Então vamos reverenciar também ao Senhor, porque Ele é quem está sempre conosco em nosso lar, em nossa casa, não é? E não vamos nos constranger com nada, nem ninguém, nem vamos sentir inveja, porque não precisamos de nada disso, minha gente. Só precisamos ser felizes mesmo com Jesus e com nossos familiares. Amém? Glória a Deus. Então fica para vocês meditação o Salmo 121. Amém? Glória a Deus. Então vamos buscar ao Senhor, que o Senhor é que tem o que nos dá. Glória a Deus. Vamos buscar os dons ministeriais, né? Que é os que eu tenho, para a glória de Deus. E vocês que buscam ao Senhor, que são crentes, não é? Também podem buscar esses dons maravilhosos, né? Que às vezes não serve muito pra gente não, viu, minha gente? Só serve para as pessoas mesmo e para o nosso comportamento, para a nossa comunhão com Cristo, não é? Para estarmos mais contidos em Cristo através dos dons também. E é maravilhoso, né? Glória a Deus. Eu disse Atos 12, mas não é Atos 12. A descida do Espírito Santo é Atos 2. Se vocês forem lá e ler Atos 2, não é? Todo, vocês vão verem, né, como foi a descida do Espírito Santo, né, sobre os homens e mulheres de Deus naqueles tempos.
Teve uns que ficaram, esperaram, porque demorou um tempo, Deus não deu de graça. E outros foram embora e só receberam os que ficaram, que buscaram, né? Os que demoraram lá, não ficaram preocupados, né? Então esperaram realmente pelo Senhor. E Deus deu de presente, né, o seu Espírito Santo para cuidar de nós e nos reger até a volta de Jesus, minha gente. Porque quando Jesus voltar, né? O Espírito Santo vai ser retirado da terra e ele não vai ficar mais aqui para nos reger, não. Quem vai ficar é o anticristo, né? Que fala em Apocalipse sobre aquelas bestas, aqueles animais que não são os animais. É o governo que vai vir, não é? Para atrapalhar o governo de Cristo. Então ele vai dominar toda a terra, né? E vai enganar muitos que não se preparam para estar com Cristo realmente. Porque muitos não buscam, né? Não estudam, não se preparam. E quando ele vier trazendo só bonanças, que às vezes só gostam de bonanças mesmo, muitos vão ser enganados e vão ser levados para o inferno se não se converterem verdadeiramente ao Senhor. E você já sabe o que é o inferno. Jesus também falou sobre o inferno, falou sobre o diabo, que ele mesmo quem criou todas essas coisas para cumprir as suas palavras na vida daquele que crê e do que não crê, né? Do que busca e do que não busca. Amém? A paz do Senhor para vocês, que Deus abençoe. Vamos buscar ao Senhor. Amém? Glória, amanhã é dia de ciclo de oração aqui em meu lar, né? Como vocês sabem, a igreja está funcionando aqui por enquanto, né? Enquanto a igreja não fica pronta. E amanhã estaremos orando à noite aqui. Não só por nós, mas por todos vocês, pelas cidades, valedos e valados. Amém? Glória a Deus. E pelos prefeitos, né, por governadores, por todo o governo que Deus tem nos dado nesse ano e vai nos dar esse ano que começou. No ano passado e vai nos dar esse ano que começou, né? Sejam os mesmos ou outros, que só o Senhor é quem escolhe. Mesmo que sejam bons ou ruins, que governe bem ou não, o Senhor é quem escolhe o governo para o tipo de público, né? Porque eu tenho um tipo de público que só precisa de um bom mesmo, mais pacífico, e tem um tipo de público que só precisa de um mais rígido mesmo, que faça o que não presta, para eles deixar de ser besta e saber escolher, né? Realmente aquele que governa bem, né? Que tem caráter, que realmente as pessoas não gostam de quem tem caráter, não. Só gostam de quem não presta mesmo. Então, vamos nos conscientizar que nós também falamos de política, né? Deus também foi político, porque ele quem escolheu todos os reis daquele tempo, né? Todos aqueles homens de Deus. Tudo isso fazia parte dessa política de antigamente. Depois vieram os reis e prefeitos e muito mais, e vereadores e tudo, né? Mas teve toda uma linhagem lá atrás para hoje estar, não é, conosco, e nós é quem escolhemos. Então não podemos reclamar quando ele fizer o que não presta, porque todo que entrar sempre vai fazer coisas boas ou coisas ruins aos nossos olhos. Vai fazer o que gostamos e o que não gostamos, porque nunca vamos, não é, gostar de tudo que eles fazem. Sempre vai ter uma parte negativa, não é? Porque umas coisas que eles fazem é bom para uns e não são bons para outros. Então temos que nos conformar com nossas escolhas, e quando for entrar outros que fazem coisas diferentes, vamos dar oportunidades para eles também. Amém? Então vamos escolher, né, os nossos governadores, vamos orar por todos vocês, que naqueles tempos também oravam por todos os governos, né? Não só buscavam a Deus, mas como oravam também para aqueles homens que eram escolhidos por Deus. Amém? Para fazer as coisas para as pessoas. Que as pessoas mesmo foi quem pediram outro tipo de governador, não quiseram Deus, né? Não quiseram Samuel, não é? Samuel já era de idade, mas não quiseram ele. Então Deus deu rei, né? Deu Saul, e Saul começou bem, depois só fez o que não presta, aí foi retirado e escolheu Davi. Depois de Davi foi vindo outros reis e outros, e até hoje ainda temos reis que não reinam, mas são prefeitos em nossa cidade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.